Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. É o nosso primeiro evento ao vivo. Obrigado pela participação, pela presença, pela confiança, né? E nós conseguimos trazer o capitão Fernando. Ele vai passar algumas informações para a gente na questão da pandemia, na questão da prevenção do suicídio. Tem algumas informações importantes, até se ver segurança também, até se ver preocupado com esse tema. Conseguiu conciliar esse dia para apresentar algumas informações importantes para vocês. Obrigado a todos aí. Bom dia a todos, prazer, capitão Fernando Fabião. Eu vou soltar um vídeo aqui primeiro, só para a gente ter uma motivação inicial e depois a gente começa a bater um papo rápido, tá bom? Vamos lá, Heitor. Você alguma vez precisou ligar o 90? Olá galera, tô aqui de volta, eu sou o capitão Fernando Fabião e hoje eu vou te ensinar como cortar a sua arma dentro de um carro. Estávamos em patrulhamento pela zona leste da capital, quarto pelotão de rota vespertina sob meu comando. Como o alvo está apontando uma arma para mim, eu tenho que revirar. Acertei na cabeça. Se você precisar reagir e for do lado do passageiro, ultrapasse seu braço por ele, por questão de segurança, e efetue o disparo. Se a reação for do seu lado, utilize como proteção as duas colunas do carro, se abrigue e faça o disparo com a mão estendida para que o tiro seja preciso. Estamos planejando algum tipo de ação, dessa vez não vai ser. Com certeza a ação foi frustrada. É importante, quando você ligar o 90, passar detalhadamente todas as informações solicitadas pelo atendente. Assim que o Abreu te der o aval, aí você, tá? Muito instintivo, né? O treino, exatamente, você se colocar em situações de risco te permite pensar em várias hipóteses e na hora é puro instinto, você não pensa. Eu só vou tirar a máscara aqui, eu estou numa distância segura de vocês, então eu acho que facilita a nossa comunicação. Esse é um vídeo motivacional, inicial, não é para ninguém aprender a atirar, é um vídeo de treinamento policial, de um canal que eu tenho no YouTube chamado Me Seguro, e depois quem tiver curiosidade, fica à vontade, lá a gente dá dicas de segurança. Isso aqui é um mesclado entre vários vídeos que a gente já fez, um que ensina coisa que parece simples, que é uma ligação 90, um outro de treinamento de tiro embarcado, mais focado em policiais. Melhorou, Heitor, obrigado. E depois quem tiver curiosidade, está disponível no YouTube o canal, vai ser bem bacana aí, algumas dicas de segurança, inclusive tem um vídeo de segurança no trânsito rodoviário, no transporte de carga, que eu acho que é mais familiar a todos vocês, então fica à vontade lá para depois conhecer. Mas o nosso assunto de hoje é um tema que está bastante em pauta, e para vocês terem uma ideia, no tempo em que vocês assistiram o meu vídeo, uma pessoa já se suicidou no mundo. Segundo a OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E a cada 40 minutos, ou seja, ao término do nosso bate-papo, uma pessoa também vai se suicidar no Brasil, estatisticamente. Então parece que não, mas é algo muito sério
a questão do suicídio, e por isso foi criado Setembro Amarelo, amarelo devido à cor do sol, que inspira aí a questão da vida, porque a gente acha que não, mas pode ser que um companheiro do lado de vocês está passando por uma fase de depressão e a gente nem percebe. Só vai perceber quando ele tomar coragem de chegar na finalidade, que é tirar a própria vida, e a vida é o nosso bem maior. A gente pode falar, eu vou falar um pouquinho aqui de dicas de segurança, a gente pode falar de diversos assuntos aqui, para despertar em vocês a curiosidade e aquele pensamento para poder agir preventivamente. Mas o mais importante é olhar para quem está do nosso lado. A gente vive uma fase, uma era muito individualista. A gente vive uma era em que está todo mundo ali no celular esperando uma curtida nas redes sociais e não está olhando para quem está do lado na mesa, trabalhando com a gente, ou do lado na operação aqui no galpão, trabalhando com a gente, e pode estar passando por diversos problemas. Isso também vai para os líderes. A principal função de um líder é conduzir pessoas, e nessa condução, muitas vezes a gente não gosta, como um líder, no meu caso, como capitão da Polícia Militar, como comandante, de ser questionado. Mas será que aquele questionamento não está me mostrando algum problema que quem me questionou? Ao invés de eu me sentir ofendido, peraí, deixa eu observar. Por que essa pessoa que não costuma agir assim, está dessa forma, está agressiva, e assim vai. Então eu vou passar para vocês, ali estão os temas que nós vamos falar. Eu gosto de ser bastante disciplinado num bate-papo, então eu costumo levar uns 40, 45 minutos no máximo. Provavelmente 10 e pouquinho a gente está encerrando esse nosso bate-papo, tá bom? Pode passar, Heitor. Rapidinho eu trouxe o currículo meu para vocês, só para que a gente possa se validar como palestrante aqui, mas eu sou o capitão da Polícia Militar, já estou completando 19 anos de polícia, apesar da cara de novo, eu entrei com meus 17 na Polícia Militar, e grande parte do tempo na polícia na linha de frente. Me formei aspirante em 2005, fui para Guarulhos, a minha cidade, sou guarulhense. Quem mais aqui é de Guarulhos? Tem bastante gente de Guarulhos, né? Sou guarulhense e tive a felicidade de, quando formado, ir para Guarulhos rapidamente, ainda como aspirante, assumir a Força Tática. Só fui sair de Guarulhos depois de 3 anos para ir para a Rota, que a gente brinca, a faculdade da polícia, onde fiquei por mais alguns anos. Até no vídeo tem uma ocorrência que ocorreu aqui na Zona Leste, de uma apreensão dentro de um micro-ônibus, de 11 fuzis de alto poder de fogo, inclusive muito utilizado no roubo de carga de alto valor por quadrilhas que atuam nessa modalidade criminosa. Depois comandei mais 3 forças táticas na Zona Norte, já estive aqui também em alguns batalhões na Zona Leste, e estou para completar esses 19 anos praticamente todo entre Força Tática e Rota. Sou bacharel em Direito, pós-graduado em Processo Penal, e aí a gente já entra numa seara importante que as pessoas precisam perceber. Estou tomando um pouco de cuidado aqui para não sair da câmera do pessoal que está online, mas a lei penal ela é um pouco complicada. E antecipando o assunto de segurança que nós vamos falar, não existe segurança pública sem uma lei adequada. Segurança pública eu costumo falar que é uma engrenagem de 5 elos. Um só é a ação policial. O bairro está inseguro, aqui Ermelindo ou Cumbica está inseguro. A polícia não está trabalhando, a polícia é só um elo de atuação na segurança pública. O segundo elo, vocês, cidadão, participando ativamente da questão de segurança pública. Terceiro elo, a lei penal. Vou dar um exemplo: se o portão lá na frente estiver aberto, entrar um criminoso, pegar um celular e sair correndo, estamos aqui, eu sou policial, o Ronaldo está comigo, 24 anos de Rota também, quase a vida inteira na polícia no combate ao crime organizado. Sai correndo eu e ele, prende aquele criminoso. Vai a vítima, dono do celular, o criminoso para a delegacia, e eu e o Ronaldo como policiais que fizemos a detenção do indivíduo. Quem sai primeiro da delegacia? Obrigado, o bandido. Em regra, ele assina um termo circunstanciado, enquadrado no crime de menor potencial ofensivo, que é o furto simples, apenado até 4 anos de pena, e vai para a rua. Isso gera o quê? Sensação de impunidade.
Sensação de impunidade, aumento de crimes e assim vai. E a gente vive uma fase conturbada, onde as pessoas estão depressivas, onde as pessoas estão aceitando o que é errado como se fosse certo. E eu me lembro de ter aprendido desde criança que honestidade não é nenhuma qualidade, que honestidade é a nossa obrigação. E aí, pensando nisso, eu fundei alguns projetos, né? Minha família tem uma empresa na cidade de Guarulhos chamada Grupo Rister. Do Grupo Rister a gente fundou alguns projetos. Um deles é o Íris, é um projeto de educação para crianças. Eu acho que soltou o áudio aqui do pessoal que está na conferência. E o Íris hoje vem fazendo uma atuação na área de educação, socialização, intermediando empregos na cidade de Guarulhos, no objetivo de que a gente possa ser parte integrante de uma transformação social, numa fase que a gente está vivendo muita dificuldade em todas as esferas. O mundo está vivendo uma fase de transformação. Quem ainda não percebeu, precisou vir uma pandemia para mostrar para a gente que o mundo está se transformando. Além do Íris, a gente tem, acho que tampou um pouquinho lá, mas o Observatório de Segurança de Guarulhos, que é um outro projeto que eu fundei na cidade de Guarulhos, na minha cidade, que visa apoiar e integrar as forças de segurança entre elas e o cidadão de bem junto às forças de segurança. E tem funcionado muito bem. Eu queria deixar até o convite a todos. Eu acredito que minha equipe distribuiu um cartão meu. Aquele cartão está com o meu celular pessoal, onde eu faço questão que as pessoas tenham o meu contato, e no verso tem a divulgação das redes sociais desses dois projetos. Hoje o Observatório de Segurança de Guarulhos está com quase 10 mil guarulhenses cadastrados em todos os bairros da cidade de Guarulhos, apoiando e fazendo a função do segundo elo que eu falei da segurança pública, que é a participação do povo na questão de segurança pública, não só esperando vir do Estado através das forças de segurança, porque infelizmente o cobertor é curto. E esse projeto eu comecei porque quase 5 anos atrás fundei, junto com alguns policiais idealistas, uma associação de defesa de agentes de segurança pública. E aí trouxe para minha cidade algo mais específico. Heitor, pode ir. Aí a gente fala do Covid-19. Quem não ouviu falar no mundo do Covid-19? Esse vírus que ainda ninguém sabe o que é, ainda ninguém sabe o que vai acontecer, ainda ninguém sabe quando virá uma cura, mas ele está, no mínimo, fazendo com que as pessoas possam refletir. E ao mesmo tempo tendo um efeito colateral que não só o vírus, muito grande. Pode passar, Heitor. Então, algumas medidas de prevenção a qual eu sugiro que a gente siga. Ah, mas eu sou jovem, eu me cuido, tenho imunidade boa, tomo vitamina. É uma questão de pensar no próximo. E temos visto a cada dia cenas de violência de pessoas intolerantes em estabelecimentos comerciais que não entendem as regras, em locais onde se há uma cobrança do uso de máscara, de álcool gel. É aquilo que eu disse, não tem problema nenhum a pessoa não se preocupar com a própria saúde, é um direito dela, apesar de a recomendação não ser essa. Mas respeite o próximo, é a melhor forma de convivência, é conviver através do respeito. E quando não acontece, né, esses dias chegou um vídeo para mim, de um rapaz entrando numa padaria, se eu não me engano, ou num mercadinho, e a pessoa foi solicitar que ele colocasse a máscara, e houve ali uma briga, e muitas vezes teve já casos em que acabou até em morte num supermercado. Eu não sei se vocês viram esse vídeo, onde o segurança foi orientar o rapaz, ele foi para cima do segurança, o segurança efetuou um disparo e acabou ceifando a vida de uma pessoa por causa do uso de uma máscara. Pode passar. E aí a gente entra mais especificamente num dos principais efeitos colaterais desse momento de isolamento que ainda é recomendado dentro do possível. Vocês estão aqui trabalhando, eu estou no dia a dia na rua também trabalhando, mas a minha família dentro do possível está em casa. Eu tenho 2 filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 9, que estão fazendo aula online.
dentro de casa, como provavelmente todas as crianças no Brasil, porque as escolas ainda não retornaram. E aí essa convivência que nos obriga a estar ali o dia inteiro, com os filhos, com os maridos ou esposas, alguns casos com os pais, e consequentemente, infelizmente, quase 50%, mais para frente vai ter um slide dando essa estatística, nós chegamos a 40% de aumento na violência doméstica. Não só contra esposa ou marido, mas também filhos, idosos, e assim vai, porque as pessoas, como eu falei, estão intolerantes. As redes sociais estão deixando a gente intolerante. Hoje um grande problema da questão de segurança é a desatenção na questão do celular. Ontem chegou um vídeo de um roubo, uma tentativa de roubo na Baixada, no litoral paulista, onde está ali uma equipe de segurança falando no celular, e aí desce na frente de um Fox cinza 3 indivíduos para roubá-lo. Parece que tinha uma moto também com um policial atrás, e ele conseguiu reagir. E os seguranças estavam de que forma? No celular. E a gente fica muito desatento e nem percebe que a gente está entrando numa paranoia, está entrando num momento de crise mundial, e cada um de nós temos que olhar para dentro e perceber de que forma a gente pode contribuir para passar da melhor forma possível dessa pandemia. E eu acho de verdade que a gente está vivendo um momento de reflexão, onde, se nós não evoluirmos, vai ficar cada vez pior. Há uma necessidade urgente de evolução, independente de crença político-partidária ou religiosa. Aqui a gente já vem vivendo, até na questão política, mudanças radicais para que as coisas possam mudar de uma vez por todas, seja positivo ou negativamente, não sabemos ainda, mas a gente já começou uma mudança. Agora, na questão de saúde, começou uma mudança. Dependente da religião de cada um de vocês, quem frequenta a igreja, eu vou na igreja, a gente tem visto muitas mudanças. E quem não percebeu, tente olhar para o lado e ver o que está acontecendo mais uma vez com o nosso companheiro, com o nosso colega, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, porque não está fácil. Eu mesmo percebi nos meus filhos uma mudança de comportamento. Passa para a próxima. E aí a relação com o Covid-19. O Covid-19 fez com que líderes mundiais tomassem uma decisão. Fez com que líderes mundiais buscassem soluções para minimizar um problema que não tem solução ainda. Qual é a melhor solução? Ninguém sabe. Vários tomaram medidas. Há uma discussão, para quem ligar o rádio, eu gosto muito de ouvir, muito grande, se deveria ter tido isolamento, se deveria ter tido só um distanciamento. A decisão do líder nunca é fácil, mas é preciso ser tomada. E, consequentemente, a maioria que tomou a decisão do isolamento gerou o efeito colateral do aumento da violência, do aumento da ansiedade, do aumento do estresse, do aumento do desemprego. E isso tem acontecido, e eu acredito que a gente ainda vai viver até o ano que vem, pelo menos, fases muito difíceis. Fala-se que na sequência da crise de saúde vem a crise econômica, e da sequência da crise econômica vem a crise de segurança. E é muito importante nós estarmos preparados para isso da melhor forma possível. Volta no anterior, Heitor. Aqui a questão do isolamento social, então está ali, ó, aproximadamente 40% de aumento da violência doméstica. E aí a gente tem um ditado, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E tem mulheres sendo agredidas, mulheres sendo maltratadas dentro de casa. Eu costumo dizer que o bem, ele só é bom quando ele é ativo. O bem bonzinho é omissão. E aí, quando o bem é bonzinho, o mal impera. Então sejam do bem ativos, proativos, para que o mal não impere. Claro que a gente tem que ter muita discrição em intervir, mas hoje existem meios, e no final eu vou divulgar os meios, para vocês buscarem ajudar quem está do seu lado, muitas vezes um vizinho. Eu estava ouvindo de um pastor
aqui da Ponte Grande, em Guarulhos. Ele mora num condomínio, chama Parque do Sol, é um dos maiores condomínios de Guarulhos, só perde para o único, também é na Ponte Grande. E ele estava me dizendo, são 3.000 moradores, no Parque do Sol. Nesse período de pandemia houveram 2 suicídios, 2 pessoas se jogaram da janela, nesses 6 meses de pandemia, e a violência entre os vizinhos aumentou absurdamente. E ele estava me dizendo que ele bate no dia seguinte, na hora ele não intervém, mas no dia seguinte ele bate na porta do vizinho, que ele ficou sabendo que estava em atrito, como ele é um pastor, para tentar levar uma palavra de paz, uma palavra de esperança, e assim vai. Pode passar, Heitor. No próximo slide, eu estou trazendo já mais na questão de segurança. Eu trago um conceito que pouca gente para refletir. E ele envolve tudo, envolve a questão da depressão, envolve a questão do suicídio, envolve a questão de segurança como um todo, porque o termo segurança é muito amplo. A diferença entre segurança e sensação de segurança. Alguém aqui sabe me falar? Sugere alguma coisa? Quem levantou a mão aí que mora em Guarulhos? Levanta a mão de novo, por favor. Mas tinha mais gente que levantou, o pessoal está tímido. Como é o nome do senhor? Ivan, você mora em que bairro? Cumbica. Há quanto tempo você mora no bairro de Cumbica? 20, 25 anos. Ivan, você já foi vítima de roubo no bairro de Cumbica? Não. Já viu alguém ser vítima de roubo no bairro de Cumbica? Andando na rua? Já numa padaria. Você já soube de crimes que ocorreram no bairro de Cumbica? Qual a sua sensação de segurança em relação ao bairro? É seguro ou não? Você se sente seguro, mora há 20 e poucos anos no bairro e nunca foi vítima de roubo. Então, vamos usar o exemplo do Ivan. O Ivan está há 20 e poucos anos no bairro de Cumbica, nunca foi vítima de roubo, nunca sofreu uma violência de roubo, e por isso ele se sente seguro no bairro, apesar de saber que tem um ou outro crime. Certo? Se eu estiver errado, me corrige. E se eu te disser que o índice de roubo no bairro de Cumbica aumentou 100%? Só para deixar claro a diferença entre segurança e sensação de segurança. Quando a gente fala de segurança, a gente está dizendo de indicadores, onde eu estou afirmando, não é uma afirmação real, é só hipotética, onde eu estou afirmando que 100% dos crimes de roubo, se teve 100 o ano passado, esse ano teve 200. Ou seja, está aumentando muito. Mas o Ivan, que mora há 20 e poucos anos no bairro e nunca foi vítima de roubo, se sente seguro. E o contrário, Ivan, é verdadeiro. Muitas vezes estão tendo ações na questão de segurança que levam os índices a diminuírem, está caindo drasticamente. Então vamos lá, teve 100 o ano passado e 2 esse ano. Está maravilhosa a segurança. Mas desses 2 que tiveram esse ano, um foi o Ivan a vítima. Qual a sensação do Ivan? Que o bairro é muito inseguro. E a gente ouve isso no dia a dia. Pô, Cumbica tá complicado, hein? Nossa, ontem me roubaram, me agrediram. E aí quanto mais gente você fala, mais essas pessoas assumem essa sensação de insegurança, independente do movimento de segurança efetiva, ou seja, de como está o aumento ou diminuição daquela modalidade criminosa. Isso é importante a gente perceber. Sabe quem não percebe muitas vezes isso? A polícia. Nós policiais. Eu demorei um pouquinho para perceber a importância de atuar não só no combate ao crime, como também na proximidade com as pessoas para levar sensação de segurança. E essa sensação de segurança é exatamente o que nos faz estar tranquilos, poder andar, vir para o trabalho, voltar para casa. E o contrário é o que gera ansiedade, estresse e, consequentemente, alguns casos mais graves. Então as pessoas precisam começar a perceber a importância dessa proximidade, e as nossas polícias precisam começar a perceber isso. A gente chama isso de policiamento comunitário. Aproximar o cidadão das polícias, que é exatamente a ONG que eu fundei,
no meu horário de folga na polícia, e vários policiais voluntários, para poder lutar por uma segurança melhor, por uma sociedade melhor, consequentemente impactando em tudo isso, numa evolução social, nesse momento de reflexão, onde a gente precisa enxergar se o nosso vizinho, parente, não está deprimido e pode vir até a se suicidar. Minha mãe é psicanalista formada, a gente fala muito sobre isso, e eu esses tempos atrás fui pego por uma pessoa da minha convivência, onde a mãe dela tentou se matar com remédios. Algo que a gente nem imagina. Pude ajudá-la através do amparo da minha mãe, que é especialista na área, mas a gente nem imagina o quanto é o sofrimento. E como eu falei, a vida é o bem mais precioso. Depois que se foi, acabou, não tem mais como chorar. E aí algumas dicas, vou passar rapidamente pelas dicas de segurança, para eu poder cumprir aqui a minha missão e o meu combinado com vocês, dos 45 minutos de bate-papo, que vai ficar gravado aí para o restante do pessoal. Depois eu também quero abrir aí talvez para uma ou duas perguntas referente ao nosso assunto, tá? Mas quando vocês estiverem na rua, Ivan, então, no bairro de Cumbica, ou no bairro em que cada um aqui mora, na ação do cidadão, como parte integrante do processo de segurança pública, não é só achar que a polícia tem que prender o bandido, porque a polícia não é onipresente. As polícias não estão a todo momento em todos os lugares. Então o cidadão participando disso, levando informação, tomando cuidado, há um estudo na USP que fala de vitimologia. O que é a vitimologia? É o comportamento da vítima para que tenha chegado ao ponto de ser vítima de um crime. Um exemplo bobo: a menininha com a saia curtinha indo para o baile funk. E aí no dia seguinte fala para o pai que foi agarrada. Ah, é culpa dela? Não, não estou dizendo isso. Mas se ela tivesse tomado algumas cautelas, talvez aquele crime poderia não ter ocorrido. Jamais a gente vai colocar a culpa na vítima do crime, mas a gente tenta estimular as pessoas a evitarem o crime. O nome disso é prevenção. O nome disso é prevenção, como em vários outros. Eu usei um termo até que incomoda, né, um exemplo até que incomoda, mas é para que fique claro a importância do cidadão no processo de segurança. E aí nas ruas, evitem deslocar-se por locais mal iluminados. Uma praça escura com arbusto alto, que é responsabilidade, por exemplo, de uma prefeitura, ou aqui em São Paulo, de uma subprefeitura daqui da região, ele estimula o crime, porque o criminoso ele vai se aproveitar daquela deficiência de infraestrutura para cometer um crime. Mantenha-se atento e alerta e evitem abrir bolsas e carteiras. Já ouviram falar de saidinha de banco, né? Tem ali sobre banco mais para frente. É o momento em que você passa a informação. E aí eu quero usar para aproveitar para falar do transporte para o pessoal. Eu já tive a oportunidade de prender uma quadrilha de roubo de cargas na zona norte de São Paulo, quando eu comandava a Força Tática, a divisa com Guarulhos, ali na região do Parque Novo Mundo, e eu tive a curiosidade de conversar com o criminoso e perguntar para ele como funcionava. Ele já estava ali há uns 15 anos cometendo roubo, já tinha sido preso por roubo de carga, na época uma carga de tecido, e ele falou assim, que não existe roubo sem informação. Vocês sabiam disso? Vamos imaginar aqui um roubo aqui no galpão da TSV? Primeira coisa que é afirmativo para a polícia numa investigação: alguém daqui de dentro passou a informação, dolosa ou culposamente. Vou falar para vocês rapidinho a diferença de dolo e culpa. Dolo é a intenção. Então alguém aqui foi aliciado e passou a informação para o criminoso de que tinha uma carga extremamente valiosa, de que são 2 seguranças na porta, um armado e um desarmado para o controle de acesso. Eu entrei em alguns segundos e já observei, pelo menos é o que tinha quando eu entrei. O criminoso então observa ainda mais. E quem passa informação que está todo dia, ainda mais. Isso é dolo. Foi aliciado por dinheiro ou por alguma promessa indevida. Culpa. Terminou o expediente. Que hora que termina o expediente hoje do pessoal? 18 horas, vamos tomar uma cervejinha no bar do outro lado da rua, né? E aí tá lá 2 ou 3 colaboradores da TSV batendo um papo e falando da carga que chegou novinha, bonitinha, no valor de não sei quantos milhões, e do lado da mesa vocês não sabem quem está ouvindo.
Ou seja, vocês tiveram uma ação culposa para passar a informação para aquela quadrilha. É óbvio, isso não caracteriza nenhum tipo de crime, mas é mais um alerta, seja na esfera de segurança, que é responsabilidade para cada um de vocês que ostenta esse uniforme aí da TSV, ou como pais de família dentro da casa em que vocês moram, se alguém mora em condomínio, a responsabilidade ela é coletiva. E o nome disso é exatamente esse: responsabilidade nas nossas ações. Essa próxima. No banco, evitem agências em locais mal iluminados ou desertos. E aí eu vou passar para vocês aqui estatisticamente, não em números, mas experiência. Evitem ir ao banco de finais de semana. É aos finais de semana, principalmente no domingo, que instalam-se os chamados chupa-cabras no caixa. Durante a semana é mais difícil, porque tem ali um segurança, tem funcionários, então o caixa eletrônico é mais difícil de ser burlado. No final de semana, a maioria dos crimes de fraude ocorrem aos finais de semana e principalmente no domingo. Eu tive um flagrante na Avenida Imirim, na Zona Norte, estava passando pelo banco, e aí caiu na rede que uma senhora tinha sido vítima de fraude. A gente chegou, como ocorreu a situação? Ela passou o cartão, tinham bloqueado o caixa, não passou o cartão dela. Aí ela foi pôr, parece que um envelope, ficou preso, do lado dela um interfone. Ela pegou o interfone. Pois não, senhora? Não, eu estou tendo um problema aqui no caixa eletrônico. Me passa a senha da senhora, por gentileza. E ela passou, ela achou que estava falando com o pessoal do banco. Passou a senha, número do cartão, tudo mais. Em alguns segundos fizeram um estrago. Quando eu cheguei, eu só puxei o interfone, ele estava colado na parede, com um celular dentro, claro, utilizado pelos criminosos. Final de semana, era um domingo. Então tomem muito cuidado com esse tipo de fraude. Tá bom? Nunca passe, banco não pede senha. Cuidado com informação pessoal do administrativo que movimenta algum tipo de dinheiro. Sempre é advindo de informação. Na época que existia aqueles bilhete de vale, né, que era um papelzinho, vale transporte e tudo mais, chegava o malote, uma empresa com 100, 200 funcionários, e por coincidência vinha alguém roubar. Não existe coincidência, gente. Existe informação. Passa para o próximo. No trânsito, cuidado, a gente é sempre pego pela rotina. Se para chegar em casa ou na empresa tem 2 lugares, um dia vem por um, outro dia vem por outro. Para os motoristas, tem motoristas aqui com a gente também? Não? Então, para quem está aí na operação, falem para os motoristas. Evitem a rotina, a gente é pego pela rotina. Se der para fazer um trajeto num dia, outro trajeto no outro, claro que existe toda uma programação da empresa, e isso tem que estar alinhado com a empresa. Então, para quem cuida dessa programação, façam alternâncias de trajeto. Não facilitem, porque essa é a ação preventiva, onde no segundo quesito, que é a atuação do cidadão referente à segurança, vocês vão estar atuando preventivamente. No ambiente de trabalho, que é o mais importante aqui para vocês, essa lâmina não existia, e aí eu estava numa palestra numa empresa, falaram, tem como acrescentar e dar uma dica para o pessoal, mas eu acho que eu já até me adianto todos os assuntos, não dei informações além do necessário. Compartimento de informações. Quem está na operação não precisa saber o que a RH faz, a não ser que seja coletivo. Quem está no RH não precisa saber o que acontece no financeiro, e assim vai. E cuidado para quem é curioso, porque isso pode chamar a atenção da empresa. Por que essa pessoa está perguntando sobre o movimento financeiro? Se ela é da operação. A gente tem que se limitar à responsabilidade, mais uma vez, ao que nos é de obrigação. Trabalhar com responsabilidade. E aí voltamos para o Setembro Amarelo. Aqui é um pouco extenso a questão do Setembro Amarelo, mas como eu falei para vocês, o Setembro Amarelo é comemorado todo dia 10, ou é o dia do Setembro Amarelo, é dia 10 de setembro, ou seja, nesse mês em que estamos, onde começou a se perceber que o número de suicídios vinha aumentando. Usaram a cor amarela por ser a cor do sol, cor de luz, luz é vida,
e a gente começar a perceber que do nosso lado pode ter um potencial suicida, na nossa família pode ter um potencial suicida, e a gente nem imagina. Na polícia, o suicídio é mais grave do que vocês imaginam. Eu era criança, meu pai é coronel da Polícia Militar aposentado, foi comandante de Guarulhos. Na época, meu pai era o capitão Fabião e eu era criança, e ele levou a gente numa palestra com uma menininha que estava sendo a modelo da campanha de prevenção ao suicídio na Polícia Militar. O nome dessa menininha na época e até hoje é Bruna Marquezine. Ela era pequenininha e ela fez uma propaganda como se ela fosse a filha de um policial, numa tela escura no fundo, dizendo que o pai dela saiu para trabalhar e não voltou. E já não basta o risco que as polícias vivem de ter a vida tirada por um criminoso, ainda existe, e sim, a depressão também na nossa profissão, como em qualquer profissão. A profissão policial é como qualquer outra. Como vocês decidiram vir trabalhar cada um na sua área aqui, alguns fizeram a faculdade para estar na área administrativa ou operacional. Em determinado momento, com 17 anos, eu decidi entrar na polícia. Eu sou um ser humano de carne e osso como qualquer um, com medos, frustrações, ansiedades, como todo mundo. Só que a diferença do policial é que ele tem uma arma. E aí fica ainda mais fácil de concluir essa intenção. E é muito comum na Polícia Militar, como em qualquer profissão, como numa empresa, como numa transportadora, como numa administração, uma operação, alguém que está do seu lado sofrendo por N motivos e você nem perceber que essa pessoa está pensando em tirar a vida e você pode ajudá-la. Ah, mas eu não sou psicólogo. Policial também não, mas age muito como um psicólogo no dia a dia. E se não ajudá-lo ativamente, tentando convencê-lo, porque tem uma afinidade, ajude nem que passando para o líder de vocês a situação. Existe um departamento psicológico dentro da polícia, onde por muitos anos os oficiais resistiam a mandar o policial, até o índice de suicídio aumentar e muito. Nesse momento de pandemia, as pessoas estão percebendo que tem dificuldade de convivência. Primeira forma de agir contra isso é assumindo que tem. Segunda, é agindo para evitar os problemas. Próximo, então. E aí aqui a nossa última lâmina, e eu acho que eu consegui concluir aí o meu objetivo. Existe um número que vocês podem ajudar essa pessoa. Não quer ajudar falando, tá tímido porque não quer falar para o supervisor ou para o chefe. 188 é um número que vocês podem ligar pedindo ajuda na prevenção ao suicídio. 188. Como existe na questão da violência doméstica, 180. Está ouvindo gritos do vizinho no prédio, no bairro? Não quero me intrometer porque briga de marido e mulher não se mete a colher. Ligue 180, faça a denúncia e deixa que as autoridades então ajam, não tem problema. Mas sejamos ativos num mundo de transformação, porque nós estamos vivendo essa era. Mundo de transformação. E existe um 181 para denúncias em geral, de outras modalidades criminosas. Então hoje, a segurança pública está tentando evoluir. Não é fácil, a gente tem muito paradigma ainda para quebrar na questão pública. Seja na política, na polícia, na atuação de qualquer órgão público. Mas a gente também faz parte desse processo. Vocês trabalham numa empresa privada. O que é importante? Precisa de mudança. Nós precisamos observar a importância de um mês que se fala sobre o suicídio, porque começou com um simples alerta. Vamos começar a falar sobre suicídio. E a gente não percebe. É a mesma coisa da pandemia do coronavírus. Ah, eu não conheço ninguém que morreu. Parece que está distante da gente, até chegar. E quando chegar, já é tarde. Tá bom, pessoal? Então é uma palestrinha até meio pesada, né? Porque é uma palestra de alerta mesmo, de incômodo.
mas é um recado que eu tinha que deixar para vocês. Queria mais uma vez indicar as minhas redes sociais, onde eu falo de diversos assuntos. Então é só procurar Capitão Fernando Fabião no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Eu faço alguns vídeos, uns mais sérios, outros um pouquinho mais descontraídos, outros um pouco mais técnicos, mas é a minha forma de contribuir, fora o meu trabalho policial, com algo de melhor para o futuro. Rapidinho para fechar, eu não contei para vocês como surgiu o Observatório de Segurança de Guarulhos. Eu já era vice-presidente da Associação de Defesa dos Agentes de Segurança Pública do Brasil, vinha pensando em algo para minha cidade, quando um dia eu estava no batalhão, recebo uma ligação aos prantos e choros da minha esposa. Tinha na Vila Galvão sido vítima de uma tentativa de roubo e tomou um soco na cara. Agora se coloquem no meu lugar, um capitão de rota, força tática, 19 anos, combatendo crime. Primeiro sentimento que eu tive: não adianta eu estar combatendo crime e não proteger a minha família. E se eu estou sentindo essa revolta, imagina quem não tem para quem gritar. E aí nós criamos um local para gritar. Uma ONG que hoje tem quase 10 mil guarulhenses participando, em todos os bairros da cidade, para que as pessoas se sintam ouvidas, porque é isso que é um primeiro passo para a gente sair de todos esses problemas, seja depressão, seja ansiedade. Tem um escritor chamado Augusto Cury que escreveu um livro chamado Ansiedade, o Mal do Século. Eu li faz alguns anos, ainda a gente não estava nesse período de pandemia, e hoje eu estou vendo exatamente acontecendo o que ele escreveu. A gente tem que agir ativamente, com proatividade, para fazer parte de uma mudança que a nossa sociedade precisa. E começa das coisas mais simples, como esses 45 minutos que vocês estão aqui me ouvindo. Como a direção da empresa teve a iniciativa de falar, temos que falar do assunto dentro da empresa. O que isso tem a ver com carregar um pallet no caminhão, com fechamento financeiro, com contratação, seleção e treinamento? Treinamento tem um pouco mais a ver. Tem a ver porque sem vocês a empresa não é nada. Sem vocês a sociedade não é nada. Sem você o Cumbica não é nada. Porque você é parte integrante do bairro. Mas tem que ser parte integrante ativa. Tá bom, pessoal? E é isso, queria agradecer. Desculpem se faltou algum ponto ou alguém não concordou com algum ponto. Estamos longe de ser dono da verdade, pelo contrário, eu aprendo a cada dia. E estou aqui me expondo no objetivo de aprender com vocês e tentar levar um pouquinho da experiência que a gente tem nesse período aí de quase 20 anos de profissão. Tá ok? Se alguém tiver alguma pergunta, queria ficar à disposição. Não sei se quer abrir a perguntas ou depois, no encerramento, alguém quiser vir bater um papo no pessoal também. Estou à disposição de todos vocês, tá ok? Muito obrigado, ótimo dia a todos. É muito tenso, né? Então, todo mundo passa por problema, todo mundo passa por dificuldade, e eu acho que todo mundo tem que saber enfrentar. E o mais importante de tudo é ter fé, dependendo de cada um. Cada um tem a sua fé diferente, mas o importante é ter fé. Eu acho que a gente está mudando muito, a empresa vem caminhando de uma maneira totalmente diferente, acho que todo mundo tem sentido. As pessoas que tinham que sair do caminho saíram, e eu acho que cada vez mais a PSV está no seu rumo e vai para um caminho melhor. E isso, na verdade, reflete muito na atenção, no carinho e na vontade de todos, seja minha, seja dos meus líderes, ou seja de quem está no piso, né? Então eu acho muito importante isso. Olhem para os familiares de vocês, olhem para os familiares de vocês, olhem para as pessoas ao redor de vocês e entendam a importância disso. Todo mundo tem problema, às vezes sempre a gente tem a mania de achar que o problema nosso é maior do que o problema do outro, né? E aí a gente acaba não enxergando o problema do outro. Então isso que ele comentou em relação a você olhar para o outro, isso é muito importante.
esse é um valor que todos estão perdendo, né? Então eu acho que todos vocês têm que olhar um pouco para a família de vocês, olhar um pouco para quem está do lado de vocês, olhar um pouco para o líder de vocês, olhar um pouco para quem está abaixo de vocês, né? Eu acho que isso é muito importante. Essa questão da tecnologia, como o Fabião falou, vem mudando demais. As pessoas cada vez estão mais frias, cada vez estão menos amorosas e cada vez menos olhando para o outro. Vocês estão mais preocupados em mostrar um carro, em mostrar uma foto bonita, em mostrar o status num bar, do que mostrar carinho e amor por alguém que está precisando disso. Então, eu já cometi esse erro antes, e eu estou tentando passar essa informação para vocês. Eu acho que é muito importante vocês olharem para dentro da família e sentir isso. Se alguém precisa de ajuda, de carinho, ou simplesmente um olhar e falar o que está acontecendo, como foi seu dia, o que você precisa, ou algo do tipo. Nós tivemos na nossa família duas ocasiões de suicídio. Uma delas foi bem próxima, foi devido ao falecimento de um ente querido. Então, a pessoa estava em depressão e a gente não percebeu. Quando a gente percebeu, foi quase tarde. Graças a Deus não deu certo a tentativa de suicídio, mas é muito sério. E a segunda vez foi a namorada de um familiar nosso. Ela tinha um problema de anorexia e ela não comia. E quando ela comia, ela ia no banheiro e vomitava. E as pessoas não percebiam, porque ela era modelo, ela era muito bonita, então todo mundo exigia a imagem, né? Que é o que ele falou sobre a tecnologia. Então ela estava mais preocupada com a imagem de não engordar, de não aparecer, do que propriamente dito a saúde dela. E os pais, os avós, os irmãos e até o namorado, que no caso era meu primo de primeiro grau, não percebeu e ela morreu. E teve uma reviravolta muito grande na minha família, porque até pelas redes sociais a população começou a entrar no Instagram do meu primo e comentar que ele era um monstro, como que ele deixava a mulher dele acontecer isso, como que ele deixava a mulher dele passar por isso. E na verdade ele não sabia disso, ele não via isso, ele estava olhando superficialmente. Então acho que esse é o caminho que eu queria passar para vocês e os valores que eu queria passar para vocês olharem um pouco para a família de vocês, olharem para as pessoas do lado de vocês, olharem para a empresa que vocês trabalham, olharem para os líderes que trabalham com vocês, olhar pelo seu companheiro do lado. E outro recado que eu queria dar para vocês, aproveitando, em relação a essa questão de segurança, acho que essa história que ele contou é familiar a vocês. Nós passamos por isso há pouco tempo. Eu peço a todos que tenham política em comentar as coisas, tenham política em falar as coisas, que tenham a noção da responsabilidade que vocês têm, sejam do piso, sejam do administrativo, sejam do financeiro. Eu acho que todo mundo percebeu o que a empresa passou há uns tempos atrás em relação à informação, a roubo e a passar informações privilegiadas para quadrilhas e meliantes. Então eu gostaria de pedir para todo mundo que tenham a política de saber o que comentar, de saber o que falar e entender a responsabilidade que vocês têm em relação a saber o que está aqui dentro, o que não está, o que passa, o que não passa, e prezar pelo trabalho de vocês e a empresa de vocês. Tá? São esses dois pontos. Eu acho muito importante essa iniciativa do Márcio em relação ao suicídio.
quando ele falou para mim que ele ia fazer esse evento, me veio tudo isso na cabeça. E aí eu acabei contando para você a história, acho que é muito importante. Esse aspecto social que a empresa tem que ter com vocês, também acho muito importante, tá bom? Obrigado a todos por participar, obrigado a todas as filiais. Espero que tenham gostado aí de uma série de sequências aí de eventos que a gente pretende fazer com vocês, tá bom? Um abraço, até mais.